Paz do Senhor a todos, a vossos irmãos, amigos, companheiros que acompanham o meu ministério. Que Deus possa abençoar com essa palavra, uma breve palavra nesta noite maravilhosa que Deus preparou. E a palavra de Deus hoje está no livro de Juízes, capítulo de número 6, versículos 5 e o 6. Porque subiu com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Meus amados, queridos irmãos, a palavra de Deus diz bem clara, que Israel, se você ver todo esse capítulo, uma breve palavra, Israel pecou perante o Senhor. Pecou diante dos deuses idolatrias, seguiram outros deuses, viraram as costas para o Senhor. E a Bíblia diz que o único que permaneceu fiel é Gideão. Até o seu pai, ele também adorou a Baal, mas Gideão foi fielmente ao Senhor até o fim da sua história. A Bíblia diz que Israel, então, pela presença de Deus, a poderosa presença de Deus, o Senhor sempre estava com eles. Mas desde que então pecaram, o Senhor permitiu a Israel então empobrecer, a passar por uma necessidade terrível de sua história, em sua vida devido ao seu pecado. O povo que era para ser o mais forte, o povo que era para ser o mais valente, em peso, em força, em toda a sua estrutura que Deus a deu e concebeu a cada um deles. A Bíblia diz que então agora Israel está pobre, Israel está vivendo em caverna, Israel está enfraquecido, Israel está escondido em caverna e cisterna devido aos midianitas. A Bíblia diz que então o povo que era para ser mais forte agora então é fraco e derrotado devido ao pecado. Olha a consequência do pecado, meus irmãos. Então a Bíblia diz que primeiramente eles pecaram. Segundo, Deus permite, como pai que ama o seu filho, então exortar ou tratar os seus filhos com vara. Deus permitiu então a permissão dos midianitas para então disciplinar a Israel. Disciplinou devido aos midianitas, que vieram como gafanhoto e devastaram, destruíram tudo que Israel tinha. E agora, primeiro ponto, eles pecaram. Segundo, o Senhor disciplina os seus filhos. Deus pode estar disciplinando devido a algum erro da sua vida, da sua caminhada. E essa disciplina é para o seu bem, é para o nosso bem. E quando ele disciplina, então, devastando tudo que tinha, acabando com tudo que tinha. Terceiro ponto, Israel fica numa penúria, que seria esta palavra, uma miséria total, aquela que Elias chega a Acabe e diz que não vai chover, que vai ficar tanto tempo. Ele determina os 3 anos e 6 meses, então fica ali, está uma grande falência a toda a nação e as demais outras nações. Deus permite então, devido ao pecado, devido então à disciplina vem, e depois vem a penúria e a miséria. Em quarto lugar, diz a Bíblia Sagrada, para encerrar esta palavra e você meditar nessa palavra, está escrito que eu acabei de ler e vou ler novamente para que você então venha entender. Tudo que lemos e relemos por inúmeras vezes, temos mais facilidade de assimilarmos e gravarmos. E aqui está, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha o ponto que quero deixar para você, chave dessa mensagem. Na necessidade, Israel clama. Por que eu e você deixamos chegar o limite da nossa história, o momento mais difícil da nossa história, para clamar a Deus? Se nós clamássemos todos os dias, todos os momentos, na bonança, na escassez, nós teríamos mesmo menos destruição. Mas o problema nosso é este: deixar o momento final para clamar ao Senhor. Mas Deus inverte a situação, levantando o homem depois, em quarto ponto, que eles clamaram a Deus, clamaram ao Senhor, clamaram ao Todo-Poderoso, clamaram àquele que pode, aquele que ajuda, aquele que defende, aquele que abre porta, aquele que cura, aquele que liberta e aquele que transforma vidas, restaura, restitui. Eles clamaram ao Deus da justiça, e ele fez justiça pelo seu povo. Deus não virou as costas para o seu povo, apesar de o homem virar, mas Deus não virou as costas para Israel. Deus atende o seu clamor. Quero determinar na sua vida que Deus atende o seu clamor nesta oportunidade.
Não importa o que você fez, o que você errou, o que você pecou, onde você está fraco, escondido, quem sabe em lugares que não era para você se encontrar, frustrado para que ninguém veja, mas Deus está te chamando para fora. Deus te chama para o clamor, Deus te chama para a batalha, Deus te chama para uma vida de oração, para uma vida de intercessão, Deus te chama para uma nova aliança, a segunda oportunidade. Deus te dá uma nova chance, clame ao Senhor e Ele vai te atender. Deus enviou então um homem para defender Israel da opressão dos midianitas. Este homem foi Gideão. Gideão está malhando trigo. Diz a história que então desce um anjo e fala com Gideão. Gideão não estava no lugar apropriado. Gideão estava na eira, era o lugar certo, mas Gideão está então no lagar, malhando trigo no lagar. Foi o lugar que Deus preparou. Quem sabe você está no lugar mais apertado, mais estreito, não está entendendo, mas use a estratégia que Gideão usou e malhe trigo aonde Deus preparou. Use e usufrua aquilo que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, seja uma igreja pequena, seja um carro não zero, seja aquilo que você possa imaginar, que para você parece ser menor, pequeno, então você está almejando algo maior, mas fique aí até o tempo que Deus determinou. Use a estratégia, Deus sabe e prepara o lugar certo para cada situação. Ele preparou esse lugar para você. Enquanto ele malha trigo, o povo vai em outros lugares e tenta destruir tudo, mas Gideão está ali, usando estratégia, e o anjo fala: vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Sabe o que eu quero deixar para você hoje? O Senhor é contigo, é a mensagem. O Senhor é contigo, o Senhor está contigo, é tudo que nós precisamos, é a chave que abre toda a porta. Se o Senhor não estiver contigo, você não consegue. Se o Senhor não estiver contigo, você não vai a lugar nenhum. Se o Senhor não estiver contigo, não adianta as suas forças, não adianta a sua sabedoria, não adianta a sua faculdade, não adianta a tua inteligência, não adianta a tua riqueza, mas o Senhor tem que estar contigo para que tudo esteja certo. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Gideão, separa um povo. Você sabe a história no capítulo 7, e era um povo grande, mas ele diminui o povo até chegar em 300 homens que estavam vigilantes, como bebendo a água, como o cachorro lambia a água, assim, e os olhos atento. Esses eram o homem que ele colocou a parte para lutar. E diz que à meia-noite eles saíram pelas montanhas e gritavam pelo Senhor e para o Gideão. Então o barulho das trombetas e os cântaros, as tochas acesas, a vitória chegou, porque o anjo de Deus foi na vitória, dá vitória para o povo de Israel. A luta não é tua nem minha, a luta é do Senhor. Esta guerra é do Senhor. Entregue a tua luta na mão do Senhor e Deus vai provar que o maior está contigo do que aquele que está com ele. Deus abençoe, a paz do Senhor, uma boa noite e um abraço a todos os ouvintes. Amém.